E para falar sobre birra, comigo a psicóloga Marina Catunda, que é expert no assunto, mesmo porque ela é, além de profissional, é mãe, tem filhos e também tá nessa fase, viu? Tudo bem, Marina? É um prazer ter você com a gente. Tudo bem, Jane. Fala pra gente, como a gente viu no vídeo anterior, as mamães sofrem com tanta birra de criança, eu também estou passando por essa fase, você também. Também. Mas o lado profissional agora, por que a criança faz birra? Porque muitas vezes ela não consegue, de alguma forma, expressar o que ela está sentindo, ela tem dificuldade de lidar com a frustração, né? E aí ela se joga no chão, chora. Ai, Jesus, a gente sofre com isso. E como que tem que ser o comportamento enquanto mães? A gente tem que fazer... Deixa a criança lá fazer aquele escândalo e as pessoas ficam olhando quando é lugar público, você... Não é comigo? Ou não, você tem que ir lá conversar com a criança, embora ela esteja agitada, ela não vai entender o que está acontecendo. Como que a gente tem que se comportar? Primeiramente, é importante que a gente mantenha calma, né? A gente, como adulto, Conta até pensar 10 quem Respira. que é... Exatamente, pensar quem que é o adulto da relação, porque muitas vezes a gente se iguala a eles naquele momento, né? Tentar manter a calma. Se a criança estiver fazendo algo que ela possa se machucar, tentar zelar pela segurança dela, tá? E naquele momento é importante que não se fale nada, tá? A gente tente acalmar a criança para que ela entenda realmente que o que está acontecendo ali vai passar. É uma situação fora de controle dela mesma. Exatamente. E aí, a hora que ela se acalme, que ela vai se acalmar, a gente vai conseguir conversar, perguntar o que aconteceu, pensar em outras estratégias para lidar com aquela situação. A fase da birra, ela vai de que idade, mais ou menos? Mais ou menos dos 2 até os 4, 5 anos. Tá, porque com 2 aninhos, a criança não entende muito. Mas quando ela tiver uns 4, 5, já é mais fácil a gente estar conversando com ela, né? Sim. O que eu percebo com o meu filho, que se eu vou tentar dar uma explicação para ele, é pior. Eu tenho que deixar... não posso ficar falando muito, olha filho, assim, não coloca o brinquedo assim que não vai dar certo, porque ele não vai entender o que está acontecendo. É importante que a gente seja objetiva também, a gente acalma ela, tá? Mas é importante que a gente não dê tantas explicações, seja mais objetivo naquele momento, ajude ela a falar um pouquinho sobre os sentimentos dela e pensar em estratégias para resolver aquela situação. Só assim, com o tempo, a questão das birras vão melhorando, é muito de como o adulto ajuda a criança na questão das birras também. E é difícil, né? Eu tenho uma amiga também, né, que tem gêmeos. Imagina as gêmeas, gente, deve ser um desespero total. Uma fazendo birra e a outra vendo. E quando faz birra as duas, deve ser difícil, né? Mães que têm gêmeos, como que deve lidar? É igual para as duas crianças ou cada uma tem uma personalidade, tem que lidar cada uma de um jeito? Ou idades diferentes, mãe que tem 2 filhos, de repente, se você dá para um, dá para o outro, os dois choram. E na questão, por exemplo, eu tô morando com a minha mãe durante um tempo, agora eu vou voltar para casa, mas ela tá me ajudando na educação do meu filho neste momento. Como que a mãe deve saber quando a avó tá passando do ponto, de repente a gente percebe que a avó tá tendo mais autoridade na criança, controlando melhor a birra, ou porque a avó tem mais, já criou outros filhos, né? Então tem mais jeito, jogo de cintura com a criança. Como que a gente lida com essa situação? Eu acredito que o papel dos avós é muito importante, né? Porém, é importante que a gente consiga também tomar cuidado, exatamente que nem você falou, da questão do... faz parte da educação, né? O fazer parte da educação, do dia a dia, é muito importante que a gente siga uma linha, então, né? Se os avós, se a gente vê um dia ou outro, se a gente tem contato, mas não é todos os dias, onde esses avós não fazem parte da educação da criança tão frequente, exatamente. Não tem problema, eu acredito. A gente deve colocar para a criança, bom, na casa dos seus avós é desse jeito, aqui em casa é de outro jeito. É a questão dos avós. Porque tem avô e avó, que realmente são os avós que visitam de vez em quando, mas tem os avô e avó que criam, são as pessoas responsáveis pela criança. Como que muda isso? Como que lida com a birra? Eu acredito que o avô e a avó são de extrema importância para a criança, né? Porém, aqueles que acabam criando junto com os pais, às vezes até morar na mesma casa, do mesmo jeito que os pais têm que ter a mesma fala, os avós têm que estar junto, na linguagem, na mesma linguagem aí.
né? É igual Porque aquele ela faz negócio de parte da autoridade, né? O criação. pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Tem que Exatamente, tem que estar no mesmo patamar, onde eles falem a mesma coisa ali. Certo. Né? Mas, se isso não acontece, Giane, muitas vezes é importante assim, ó, não dá pra gente ficar brigando com a avó e com o avô, às vezes a gente cria uma situação toda, então assim, na casa do seu avô, na casa da sua avó vai ser desse jeito, em casa é de outro. Tá, assim, lá é assado, aqui é cozido e frito e ó, picadinho ainda. Exatamente. Agora, e como que a gente lida com essa questão da birra da criança? Como que as mães podem estar fazendo? Porque tem gente que fala, deixa a criança gritar, chorar. Tem gente que fala, não, você tem que abraçar. Marina, tem situações que a gente tem que entender que a criança vai fazer birra, mas a gente tá certa. Agora eu tô falando como a mãezona. Por exemplo, banho. Eu quero dar banho no João Neto, ele não quer tomar banho naquela hora. Eu falo, vai tomar banho. Porque às vezes eu já até negociei com ele. Ó, depois do desenho, você vai tomar banho então? Mamãe, eu vou. Só que chega na hora de ir, não vai. Ah, minha filha, desculpa falar, gente, mas vai chorando pro banheiro. Eu vou levar ele chorando. Depois ele se acalma, depois é o inverso. Depois ele chora porque não quer sair do banho. Mas tem coisas que a gente tem que ser dura, não tem? A gente tem que tomar cuidado, Jane, pra gente não brigar por tudo, né? Porque senão a gente, além da gente se tornar muito chato, o ambiente se torna muito pesado também, né? Então, eu acredito que tem algumas coisas que não dá pra gente negociar, que a gente fala que são as regras inegociáveis. É a questão da escola, se ele quer ou não ir pra escola, fazer a tarefa, tudo que é ligado à escola. Tá? Certo. A questão da saúde, ir ao médico, tomar vacina, tomar remédio, tomar banho, tá? Escovar o dente e tratar bem as pessoas, tá? Fora isso, tem coisas que a gente pode negociar, tá? E dentro dessas regras inegociáveis, a gente pode combinar com ele sobre algumas coisas, por exemplo, exatamente que nem você falou do banho, né? Ele tem que tomar banho, não é uma regra que ele pode negociar se ele quer ou não, mas ele pode negociar, vocês podem negociar da questão, você quer tomar banho antes do desenho ou depois do desenho, né? Certo. Aonde a regra vai ser cumprida de alguma forma. Porque conversando que a gente se entende, a gente vai colocando para a criança agora, para ela ir aprendendo e lidando com esse sentimento, né? E essa frustração que você falou, às vezes a criança está brincando com o negócio, não dá certo, ela acaba brigando. Uma outra questão é a violência. Muitas vezes ela se frustra, ela acaba querendo bater, agredir a gente. Como que a gente tem que se comportar nesse caso? A gente tem que segurar, né, a criança de uma forma e colocar muito, muito firme para ela. Eu não quero que você me bata. E é legal a gente fazer aquele negócio de abaixar, ficar na altura da criança. Isso, nós não batemos em ninguém. É importante que a gente seja firme, a gente sabe o que está falando, né? E a questão do tom de voz. Não adianta só a gente impor alguma coisa para ela e a gente falar, ai, filhinho, por quê? Não, assim eu não quero. Ser firme com a criança. Eu falo assim, quem que manda? Brava, gente. Eu consigo ser brava. Ele fala, é a mamãe. Ele já porque sabe, assim, né? porque a mamãe é boazinha, mas tem coisas que só a mamãe pode fazer, ela tem que ser, porque cabe a gente mesmo, a gente é autoridade. a pessoa que está cuidando, o cuidador, tá, gente? Quando eu falo amor de mãe, a gente se coloca como mãe, eu sei que às vezes tem tias que criam, né, os sobrinhos, tem avós que criam os netos, então, enquanto cuidador. E agora, assim, a gente tá já, infelizmente, nosso tempo já tá quase chegando ao fim, mas assim, quando a gente vê uma criança fazendo birra, não é a nossa, uma criança fazendo birra, se jogando no supermercado ou no shopping. Como a gente deve se comportar de ver aquela situação? Ajuda a criança, ajuda a mãe, conversa com a mãe, não fala nada, fica quieto, finge que não viu. E como que a mãe deve se comportar nessa situação? Você falou pra gente tem que ter calma, mas como você faz? A criança tá fazendo aquele escândalo. A gente fica nervosa. Eu acredito que é importante que a gente se coloque no lugar da mãe também, né? Porque quem é mãe sabe o que está acontecendo ali, né? Então, muitas vezes eu acredito que é importante que a gente não se meta não faça ali. Nada. Não. A gente, como telespectador, não dá pra gente se meter. Não sabe o que está acontecendo, não, é uma situação ali, né? De repente a gente vai falar alguma coisa, a gente vai tirar a autoridade daquela mãe, né? Então, é só chegar assim, pôr a mão no braço dela assim, já passei por isso, tenha calma. Vai dar tudo certo, gente. Não é fácil. Então é isso, a gente não tem o que fazer mesmo. E a mãe que está passando por essa situação, é só manter a calma, porque nessa hora a gente fica... Muitas vezes a gente... É porque o dia a dia tem a questão toda estressante também, né? Não é só...
Não, é o dia a dia, muitas vezes é supermercado, é em algum lugar mais público. Por isso, Jane, que eu acredito que quando a gente vai sair, tá? É importante que a gente tente antecipar e preparar a criança para aquele momento. Então, assim, eu sei que muitas vezes observar o comportamento da criança, ela tá com fome, ela tá com sono, teve alguma mudança significativa naquele dia, naquele ambiente, naquele momento, né? Tá passando por isso. Eu sei que a questão das birras podem aumentar. Tá? Então, assim, olha, filha, eu vou no supermercado, eu vou comprar algumas coisas e você pode escolher uma coisa. Ou então, hoje eu não posso trazer nada. Preparar a criança para que a tendência diminua da birra. Não que a gente sabe que muitas vezes pode ser que aconteça, mas é uma preparação do ambiente ali. Na verdade, gente, no fundo é nós, enquanto adultos, a gente tem que se controlar. A criança, como você falou, ela está aprendendo a lidar com frustrações. A gente mesmo, enquanto adulto, dá vontade de dar um soco na gente, puxar o cabelo, ficar louca, de surtar, né? Dependendo de como a gente lidar com a criança, conversar naquele momento onde a hora que ela estiver mais calma já, a gente vai conseguir ensinar ela a lidar com a frustração, porque a gente sabe que na vida as coisas acontecem, não é tudo que a gente quer na hora que a gente quer, não é, Jane? Criança pequena faz birra, criança grande faz barraco. Então, a gente como adulto tem algumas birras, não exatamente dessa forma, né? A gente não deita no chão, mas a gente às vezes deixa de falar com a pessoa, não responde a mensagem, a gente também como adulto faz as nossas birras do nosso jeito. É verdade. Ai, gente, nosso bate-papo tá bom, queria continuar falando, mas a gente tem que seguir o programa. Marina, eu queria agradecer a sua participação. E você, como mãe, como você lida com a birra? Eu falo que o dia a dia não é fácil, né? A gente também tem que se controlar, tem que pensar, respirar fundo, porque todo mundo é ser humano. Não é? A expectativa versus realidade, né? Exatamente. Eu vejo, assim, alguma artista falando, eu nunca precisei dar uma palmada no meu filho. Eu falei, com 5 babás eu também não precisaria. Mas a gente tá ali, graças a Deus, não é mãe Nutella, né? A gente é mãe raiz. Vamos lá. Obrigada, viu, Marina? Obrigada, viu?